Quem conhece Trump e está acostumado com ele sabe que ele não gosta de perdedores e que Bolsonaro está sendo visto como um grande perdedor. O tema Bolsonaro, como é que você analisa aí no encontro entre eles? É como o Lula disse, já era? O tema Bolsonaro foi um parêntese no encontro, né? Um parêntese, o Trump só falou do Bolsonaro porque foi perguntado. E durante o encontro, quem tratou do Bolsonaro, num parêntese, como disse, no encontro de 50 minutos, foi o Lula. Abriu ali um parêntese para explicar que o Bolsonaro foi submetido ao devido processo legal. Agora, para o Trump, Fabiola, o único personagem que importa no mundo é o próprio Trump. Ele está interessado na sua conveniência pessoal. O resto é resto, né? Agora, muito impressionante como o bolsonarismo reage, sobretudo o Eduardo Bolsonaro, né? O modo como o Eduardo Bolsonaro reagiu à aproximação do Trump com o Lula solidifica a noção de que ele se tornou um caso clínico. O Eduardo Bolsonaro é narcisista, só enxerga o próprio umbigo no espelho, meio paranoico, é perseguido por inimigos que ele criou até entre os aliados, e é meio delirante, né? Vive numa realidade onde os fatos são coisas teimosas. Eles se repetem, mas ele se recusa a enxergar. Então, o Eduardo Bolsonaro expôs o parafuso solto numa postagem sobre esse encontro do Lula com o Trump, e ele realçou que o Lula teve um desconforto no momento em que o Trump declarou aos repórteres que se sente mal pela situação do Bolsonaro, de quem ele sempre gostou. E aí ele faz uma insinuação, né? O Eduardo Bolsonaro anota lá nas redes sociais: imagine o que foi tratado a portas fechadas. Então realmente uma imaginação muito fértil, né? E numa evidência de que de fato virou essa página, o Trump foi às redes sociais depois, anotou lá numa foto, numa legenda, uma foto dele ao lado do Trump: é uma grande honra estar com o presidente do Brasil. E a portas fechadas, ele falou de comércio. O Bolsonaro, como disse, surgiu ali de relance, num parêntese aberto pelo Lula, para realçar a legalidade que marcou a condenação do Bolsonaro. E o Trump, aliás, se absteve de contraditar. Eu procurei saber se o Trump respondeu ao Lula, parece que ele ouviu em silêncio. E aí, nessa segunda-feira, o Trump vai às redes sociais, deseja feliz aniversário ao Lula, diz que é um cara muito vigoroso, muito impressionante. Então, realmente, dá a sensação de que ele está tratando o Bolsonaro como parte de um passado que já não convém a ele privilegiar, uma vez que hoje as pesquisas apontam o Lula como um favorito, e ele quer se dar bem com o próximo presidente do Brasil, que tudo indica, se as pesquisas continuarem favorecendo o Lula e se a direita continuar errando como erra, tudo indica que o Lula vai chegar em boas condições a 2026. Né? Então, é muito impressionante, Fabiola. O Eduardo Bolsonaro ele se autoconverteu em objeto de estudo para psiquiatria política, para virar um paranoico de papel passado. Só falta o diagnóstico. Agora, os transtornos dele já não prejudicam o Brasil. O Eduardo Bolsonaro se esforçou tanto que conseguiu dar um chute no próprio traseiro. Ele agora se volta contra o clã Bolsonaro, contra os seguidores do pai dele, dessa direita troglodita. Então, o comportamento da direita mostra que o Trump virou a página, porque eles estão perdidos, eles estão desnorteados com a evolução da conjuntura, Fabiola. No programa da Amanda Klein, falou justamente com um economista, que eu achei interessante, né? O Mercado Aberto, agora pela manhã, está na nossa página. Já caiu a ficha de Trump que Bolsonaro não ganharia perdão. Exatamente nesse ponto, né?